foi a solução do exercício resolvido 17.1, que é um exemplo de cálculo de dimensionamento de um eixo, ok? Como vocês podem ver aí na figura direita, no canto direito superior, trata-se da gente determinar o diâmetro, né, de um projeto preliminar de um eixo, né, em especial o diâmetro da região mais crítica, desse veículo aí para andar sobre a neve, né, chamado snowmobile. Como vocês podem ver, esse veículo ele tem uma esteira, né, nessa parte de trás aqui. Tá? Eu vou grifar aqui em vermelho para vocês perceberem. Tá? Essa parte aqui, ó, é uma esteira, tá certo? Para andar sobre a neve. Okay? E aí, no caso, a gente está interessado em dimensionar o eixo motor dessa esteira, que está exatamente aqui nesse ponto aqui, ó. Tá? Como vocês podem ver aqui na outra figura, eu já fiz um esquema, né? Esse cilindro aqui na cor verde, tá? É a esteira, ok? Onde tem umas rodas dentadas aqui que alojam a esteira, tá certo? E os pontos T1 e T2 são o centro, né, dessas rodas aí, ok? O eixo A até C, tá? É o eixo que a gente quer dimensionar. E aqui na ponta, em C, a gente tem uma roda dentada que está conectada aí à caixa, né, tá? E ao motor, ok? Desse veículo, tá bom? Então, o torque é aplicado pela roda dentada, né, no ponto C. Observem também que há dois mancais aí, né? Em princípio, biapoiadas são os mancais A e B, okay? Que tem rolamentos autocompensadores também. Tá? Então, eles permitem um certo nível aí de deflexão angular também, tá? Sem problemas. Como diz aí o enunciado do problema, a gente quer dimensionar, né, para a resistência à fadiga desse veículo aí. E as informações que nós temos aí, que a corrente ela está sendo tracionada a um ângulo de 30 graus, como vocês podem ver aí na figura, ok? Ele já fez um layout básico aí desse eixo, tá? Como vocês podem ver aí na figura aí à direita, tá bom? E o motor, né, tem a potência máxima de saída de 20 kW a uma velocidade de 72 km por hora, ok? Ele comenta também que como a roda dentada e a corrente não impõem qualquer requisito de deslocamento, e considerando que os mancais possam se autoalinhar, se necessário, o projeto preliminar deve ser baseado na resistência à fadiga. Tá bom? Bom, o que a gente pode resumir aqui, né? Alguns pontos importantes aqui, por esse dimensionamento, esse layout preliminar, né? Vocês observem, primeiro, que todo esse conjunto, tá, que envolve o eixo, né, essas rodas, os cubos das rodas, né, os mancais, tá, tudo isso está preso através de uma porca. Vocês estão vendo essa porca aqui, ó? Tá? E reparem que essa porca ela é parafusada, ok? Em cima de uma arruela aqui, né? Tá? Só que ela não toca, né, no cubo da roda dentada. Observe isso, existe uma folga. Tá? Então, o primeiro comentário que o Juvenal faz aqui é que essa folga é proposital, porque se não existisse folga, né, o que ia acontecer aí é que o eixo seria tracionado se eu apertasse muito a porca, que isso poderia prejudicar aí a resistência à fadiga. Tá certo? Outra observação aqui é que a corrente ela está para fora, né, do ponto B, ok? Então isso geralmente é para facilitar a manutenção, tá ok? Né? Por exemplo, com relação à corrente, tá ligada aí ao motor, ok? Outra coisa que vocês podem observar é que o mancal B, esse mancal B aqui, ó, de rolamento, tá próximo aí das maiores cargas,
tá certo? A carga que vem da roda dentada aqui, ó, tá? E parte da carga aí da esteira, tá? Que vem aqui no T2, tá certo? Então, o mancal B, ele é bastante solicitado. Lembre-se que eu comentei na aula sobre diretrizes para dimensionamento de eixos, tá? Que os mancais próximos às cargas são os que mais sofrem, né? Tá? Mais sofrem carregamento, ok? Então, o natural aqui seria que, para suportar as cargas, as eventuais cargas axiais sobre eixo, a gente jogasse essa carga justamente, né, essa tarefa de suportar a carga axial, justamente para o mancal oposto aqui em A, tá? Como vocês estão vendo aí. E aí vocês estão vendo aí um anel de retenção, tá? Vou pintar ele aqui de verde. Esse aqui é o anel de retenção, ó. Ok? Como vocês podem ver na figura abaixo, né? Esse anel aqui, ele prende o eixo junto ao suporte aqui em A, tá? Impedindo qualquer movimento axial desse eixo, tanto para a direita quanto para a esquerda, ok? Então essa é uma ideia importante com relação aos mancais, tá? Bom, o torque chega, né, as rodas aqui da lagarta aqui, né, que eu coloquei na cor verde, certo? Através do eixo, ok? E aí nós vamos fazer o seguinte, na realidade a lagarta ela é contínua, né? Tá certo? Né? Contínua aqui assim. Mas nós vamos supor por hipótese que a força aqui da lagarta ela se divide igualmente, tá? Para as duas rodas aí, ok? Então a gente vai chamar de F de um lado e F do outro, tá bom? Além dessas rodas tem um IT2, outra hipótese, outra definição que ele faz aqui é com relação ao material do eixo, tá? Ele, em princípio, escolhe um material barato, que seria um 1020, caso estirado a frio, né? Que possui umas propriedades, tá? De tensão, de resistência à tração, tá? De 530 megapascais e uma tensão de escoamento de 450 megapascais. Ok? Outra coisa que ele adota também, esse dimensionamento, é com relação à variação de diâmetro aqui em torno do ponto S. Tá? Então, ele diz que para a gente ter um fator de concentração de tensão nessa região aí relativamente baixa, tá? Que seria razoável adotar os seguintes valores aí, né? Que ele adota aqui que a relação entre diâmetro maior e diâmetro menor é de 1,25, tá? E a relação entre o radioarredondamento e o diâmetro menor é de 0,03. Ok? Essa região S aí, tá? Bom, feito isso, a gente pode partir aqui para calcular algumas coisas. Aliás, perdão, ele também adota um fator de segurança igual a 2,5, tá? Vou escrever aqui um fator de segurança de 2,5 para uma eventual falha por fadiga. Tá? Então, como em todo problema, para dimensionamento de fadiga, nós temos duas etapas bem claras. A primeira etapa, com relação ao cálculo aí dos esforços, as regiões críticas, né, os concentradores de tensão e as tensões maiores que ocorrem aí, certo? E a segunda parte é a parte do material para fadiga, determinação de diagrama SN, né, diagrama de Goodyear modificado, etc. Tá? Então vamos começar com relação aos esforços. Okay? Ele informa que o motor tem uma potência máxima de saída de 20 kW a 72 km por hora. Tá? Então a gente vai assumir que a lagarta está com essa velocidade, 72 km por hora. Okay? Então basta a gente aplicar a equaçãozinha aqui para cálculo aqui de potência, tá certo? A gente sabe que a força tangencial aqui, né, vai ser a potência do motor
dividido pela velocidade do veículo. Certo? Então, nós podemos aqui 20 kW, dá 20.000 watts, dividido por 20 metros por segundo, tá? Ou 72 km por hora. Okay? Isso vai dar uma carga aqui, ó, de 1.000 newtons aqui sobre a esteira. Tá? Isso aqui é esteiro-lagarto, tá? Então, nesse caso, a gente vai assumir que 500, tá? Vai para um lado e 500 para o outro, de forma simétrica. Ok? Como eu tinha escrito aqui, né? Tá? Na figura anterior aqui, vocês podem ver. Tá? Eu chamo de F e F aqui. Ok? Bom, já que nós determinamos aí essas forças, agora a gente pode partir para determinar aqui os diagramas, né? Aliás, precisamos calcular também a força na corrente, tá certo? Okay. Bom, considerando aqui os diâmetros das rodas aqui e os esforços, okay, a gente pode montar, né, um equilíbrio de torque, okay, dizendo que a força na corrente vezes o raio da roda da corrente vai ser igual à força da lagarta vezes o raio da lagarta. Tá certo? No caso, o raio da lagarta aqui o diâmetro é 250, então o raio é 125, né? Tá? Então nós temos aqui que a força na corrente vai ser de 2.500 newtons. Ok? Bom, aí partimos aí para a determinação do diagrama de esforços solicitantes, tá certo? Nos planos vertical e horizontal, chegamos aqui nesses valores aqui, pessoal. Ok? Então, o que a gente observa aqui? Que, como a gente tinha dito, né, em torno aqui do Mancal B, realmente a gente tem os maiores valores aí, tá certo? A gente está vendo aí grandes valores de momentos nessas regiões aí, e também do torque, tá certo? Muito bem, agora vamos fazer algumas considerações aqui, tá, com relação a isso. Tá? Nós temos concentração de tensão aqui no ponto S, tá certo? Vamos voltar aqui o slide aqui, ó. Então a gente tem concentração de tensão aqui, ó, no ponto S, tá certo? A gente tem concentração de tensão na chaveta. A gente tem concentração de tensão aqui no contato aqui do anel interno com o eixo. E tem concentração de tensão aqui nessas estrias aqui, ó, que são várias chavetas aqui, digamos assim. Tá certo? Então, são as regiões principais de concentração de tensão em torno, né, da região de maiores valores de torque e momento fletor, tá? Okay? Nós vamos supor também que a relação R sobre D e o D sobre Dzinho nesse lado de cá, os valores são iguais, tá? O que a gente está adotando. Tá, ok? Então, nós podemos calcular os fatores de concentração de tensão no ponto S, certo? Aí o Juvenal ele comenta o seguinte, que apesar de ele não considera a concentração de tensão aqui devido à chaveta, tá? E também do anel interno, né, dos rolamentos em B, tá? E também na estria em C, porque ele comenta que essas regiões são reforçadas justamente pelos cubos, tá? O que é o cubo? São essas partes aqui, ó, tá? Que em princípio essas partes aqui, ó, tá? E o anel interno aqui do rolamento eles ajudam a reforçar
tá? O eixo nessas regiões. Por isso ele considera somente a concentração de tensão em S. Tá? Não considera a concentração de tensão dos outros pontos, não. Mas quando a gente vai ver no diagrama de suas solicitantes, a gente repara que o S não é a região onde eu tenho os maiores momentos, olha só. Né? Tem aqui, ó. Tem isso aqui. Tá certo? Né? Então, para simplificar, ele utiliza, né, os momentos maiores resultantes, tá? Maior torque, tá? E aplica o KF de S, ok? Para fazer esse dimensionamento preliminar, ok? Isso é razoável, tá bom? Então vamos verificar aqui com relação aos momentos, né? Os momentos a gente tem três regiões principais aí, que são S, T2 e B. Tá certo? Ele já calculou os valores aqui, já estão nos diagramas. Então basta a gente calcular a resultante, tá certo? Ok? Então vamos calcular rapidamente aqui, ó. Vamos chamar de momento em S, resultante seria 95.800 ao quadrado mais 80.300 ao quadrado. Tá? O momento resultante em T2 vai dar T2 aqui é 113.700 quadrado mais 90.600 ao quadrado, né? Finalmente em B, tá? A gente vai ter 130.000 ao quadrado mais 75.000 ao quadrado. Ok? Então, se a gente fizer essas contas aqui, nós vamos ter 95.800 ao quadrado mais 80.300 ao quadrado, certo? Tudo isso raiz. Então, pelas contas aqui, isso aqui vai dar 125.000, 3, certo? Newton milímetros, né? O outro é 113.700, tá? Mais 90.600 ao quadrado, tá? Raiz 145.382. E por último, 130.000 quadrado mais 75 quadrado.
150.083. Portanto, o momento aqui, o mais crítico é em B. Tá certo? Então, nós vamos usar o momento fletor calculado em B com o fator de concentração de tensão calculado em S. Ok? Muito bem. Vamos acrescentar aqui mais uma página. Então, vamos calcular aqui, primeiro, as tensões normais aqui, tá? Então, antes da gente calcular as tensões, vamos calcular os fatores de concentração de tensão, ok? Para isso, você já sabe, então só vou pegar os valores aqui que o Juvenal já obteve, tá? Então, para D1 sobre Dzinho de 1,25 e Rzinho sobre D de 0,03, né? Ele obteve aqui, pessoal, Kt devido à flexão é igual a 2,25, tá? E o Kt devido à torção teve de 1,8, tá? Para fadiga, para calcular o Kf no caso, a gente precisa do Q, tá? Ele adota, pessoal, preliminarmente, R igual a 1 milímetro, tá? Assim, entrando naquele gráfico lá para torque e flexão, tá? Com os valores aí do R, você obtém um fator de sensibilidade ao entalhe de 0,7. Então, com isso, a gente obtém o Kf de flexão e o Kf de torção, tá? Que são, respectivamente, 1,9, tá? E 1,6. Ok? Agora a gente pode calcular as tensões. No caso das tensões, pessoal, né, importante a gente observar que a tensão normal aqui devido à flexão, ela é alternante, tá certo? Tá? E a tensão de cisalhamento devido ao torque, ela é média, correto? Tá? No caso, como eu não tenho tensão de cisalhamento alternante e nem tensão média, tensão normal, perdão, média, eu já posso assumir, né, que é um tipo de estado de tensão biaxial, e eu já vou colocar direto, tá, a fórmula de von Mises. Ok? Então, aqui no caso eu já vou colocar direto aqui. Só apagar isso aqui. Já vou colocar direto aqui a expressão aqui, tá? Que vai ser o próprio sigma A, tá? Então vai ser 32 para eixo circular cheio, né? Sobre πd ao cubo. Tá? O D é o diâmetro menor ali, né? Da seção S. Vezes o Kf devido à flexão. Certo? Então a gente sabe que isso aqui vai dar 32 vezes os 150.000. 150.083 que a gente calculado, né? Dividido por π, d ao cubo, vezes o Kf da flexão, que é 1,9. Tá? Isso aqui vai dar 2,9 vezes 10 elevado a 6 sobre d ao cubo. Tá? Com relação à tensão média equivalente, essa é a própria tensão aqui, né? Devido à torção, tá? Que a gente sabe para a seção circular cheia, 16T, πd ao cubo, vezes o Kf da torção,
né? A gente sabe que a torção aqui, o torque maior é de 125 mil, tá certo? Tá correndo ali, né? Então, voltando aqui, só substituir os valores aqui, ó. 16 vezes 125 mil, dividido por π, d ao cubo vezes 1,6. Tá? E assim a gente tem esse valor aqui, 1,0 vezes 10 elevado a 6 sobre d ao cubo. Tá certo? Tá? Assim, independentemente do valor de d, a gente tem a relação, né, que vai nos dar a reta de operação, tá certo? Sigma E sobre sigma M, dividido pelo outro vai dar 2,9. Tá? Que a gente vai assumir que é a reta de operação. Tá ok? Então, a parte das tensões nós calculamos. Agora é a segunda parte, que é a da resistência à fadiga. Ok? Que no caso, assumindo algumas hipóteses, tá certo? A superfície é usinada, né? Nós vamos assumir também o acabamento superficial lá usinado, então a gente já obtém um S, né? Só entra naquelas tabelas do Juvenal, que vocês já estão careca de saber. Tá? Aí nós determinamos esse diagrama de Goodman, como vocês estão vendo aí. Ok? Tá? E aí a gente tem a reta de operação, que a gente acabou de calcular, né? A expressão dela, que parte do zero aqui, ó. Até aqui, então, esse aqui, ó, a intersecção entre a reta de vida infinita, tá? E a reta de operação, isso aqui vai me dar o limite, tá certo? Meu fator de segurança igual a 1. Correto? Então, basta a gente achar esse ponto de intersecção, tá? Que no caso ele já calculou e deu 165, né? E aí isso eu vou comparar com a tensão, tá? Equivalente alternante. Ok? Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal, só um minutinho aqui. Então basta a gente igualar a nossa tensão equivalente, né, a 165, tá, é igual ao 2,9 vezes 10 elevado a 6 dividido por d ao cubo. Mas como eu comentei com vocês, isso é para a situação crítica, ok? Mas o meu ponto de operação real não é, né, nesse ponto aí, tá, de sobrecarga de projeto. Tá? Então, eu vou colocar um redutor aí, tá? Que seria o nosso fator de segurança de 2,5. Okay? E aí nós obtemos aí um valor preliminar do diâmetro, que vai ser de 35,3 milímetros. Ok? Então, logicamente, a gente tem alguns valores aí de padronizados, né? Tá certo? Para rolamento, especialmente. Então, talvez a gente tenha que arredondar isso aí para 35 milímetros. Ok?
Bom, então esse aqui é o exercício, pessoal. Observem que ele fez uma série aí de suposições, né? Tá? Botou uma série de hipóteses para chegar nesse valor aí inicial, tá? Depois disso, né, isso aqui é só uma etapa do ciclo de projeto de um eixo. Okay? A partir daqui a gente vai verificar as outras coisas, né? A resistência à deformação plástica, né? Velocidade crítica, tá certo? Né? As deflexões, tá certo? Tanto transversais quanto angulares, né? E assim por diante. Ok? Então, temos o ciclo do projeto. Ok? Então, com isso, terminamos aí, né, o nosso exercício. Eu recomendo fortemente que vocês leiam, tá, o exercício resolvido, tá na página 394 do Juvenal, tá? Para vocês guardarem essas informações assim, na cabeça, tá? E tenham uma visão crítica, ok? Do exercício. Tá bom, pessoal? É isso. Então terminamos por aqui.